Boa noite, sejam todos bem-vindos, né? Essa é a nossa primeira aula do Aprimoramento 2014 em Fonoaudiologia e Saúde do Trabalhador, né? Por enquanto, nós estamos com poucos colegas na sala, tá? Então, vou ter um tempinho de conversar com todos. Primeira pergunta, enquanto fica aí um pouquinho do slide, mostrando o que eu já fiz e o que eu ainda faço nessa vida, eu queria que vocês me dissessem há quanto tempo, se já trabalham na área de saúde do trabalhador, há quanto tempo, tá? E qual o tipo de atividade que vocês realizam nessa área. Então, assim, tem gente que faz só audiometria, tem gente que faz audiometria de iniciamento audiológico, tem outros que trabalham diretamente ligados com programas de prevenção, e assim vai. Então, assim, eu vou sabendo quem é todo mundo, né? Então, escrevam aí no chat, né? O nome vai aparecer automaticamente, quanto tempo de formado, se já trabalham na área, e se sim, há quanto tempo e que atividade vocês. Ok? Então, a Maria Alice é a primeira que me escreveu, né? Você vai trabalhar diretamente com um programa de prevenção de perda auditiva, é isso, Alice? Você já vai começar assim. Entende bem? Oi, Alice, não tem a menor importância. Eu perguntei se você já vai começar atuando, então, dentro do programa de prevenção. É isso? Olá, Paola, como vai? Que bom vê-la de novo por aqui. Ah, ok. Ok, Alice. Eu estou aguardando agora a resposta do seu colega. Muito bem, Simone. Muito bem. Bom, enquanto vocês respondem, né, eu vou sempre observando o seguinte, principalmente a aula de hoje. A aula de hoje é voltada para vocês compreenderem toda a evolução histórica da saúde do trabalhador e aonde a gente se encontra agora, tá? Por que isso? Porque para que a gente possa ter noção daquilo que nós realmente podemos e devemos fazer nessa área, tá? As coisas mudaram muito na saúde do trabalhador desde os anos 90, no começo dos anos 90, quando o ruído foi reconhecido como um fator de risco e, portanto, a perda auditiva como uma doença profissional, tá? Então, nesses 24 anos, muitas coisas aconteceram. Tá? Então, por isso que vocês precisam compreender um pouco essa evolução, como é que a gente entrou nisso, como é que a gente está agora, tá? Para depois, então, esse primeiro módulo faz uma revisão rápida de conceitos básicos fundamentais, alguns que a gente vai conversar ainda nessa aula,
para depois começar a se aprofundar dentro do programa de prevenção. Ok? Olá, Milena, boa noite. Se você conseguiu o áudio agora, não tem problema nenhum. Eu vou repetir o que eu tinha solicitado, tá? A primeira aula é assim, às vezes acontece algumas dificuldades técnicas normal. Eu tinha perguntado para que vocês coloquem no chat, por favor, quanto tempo vocês têm de formado, né? Há quanto tempo atuam ou se já atuam na área do trabalhador e o que vocês fazem exatamente. Vocês fazem só exames, se dão algum tipo de treinamento, programa de prevenção, etc. Tá? Eu acho que uma coisa importante, então, é todo mundo já está me ouvindo, né? Eu já estou vendo aqui que já tem 7 pessoas na sala e gostaria de saber se estão todos me ouvindo, tá? Ok, Paola. Ótimo, Milene. Então, você vai poder me ajudar a me ensinar sobre aparelho auditivo, que é a chamada que eu quase não tenho contato. Muito bem, Gra. Tá? E você trabalha fazendo exames, Gra, é isso? Uhum. A Flávia já está me ouvindo agora. Esse mouse está doido. Tá melhor. Estou esperando a Érica e a Flávia me responder, né? O resto todo mundo respondeu. Ótimo, Érica, você não trabalha na área, mas está interessada, melhor ainda, né? Assim, se um dia for trabalhar, já vai com maior conhecimento. E agora é a Flávia. Muito bem. Então, já vi que tem pessoas com diferentes tempos de formação, né? Alguns com mais tempo, outros com menos, mas não tem ninguém recém-formado na sala. Então, isso é bom, de um lado, para que se compreenda melhor aquilo que a gente vai conversar aqui. E também, na hora de por isso que a gente sempre começa com um módulo que recorda algumas coisas. Porque quando a correria do dia a dia, às vezes alguns conceitos, né, de alguns conceitos que a gente diz, talvez não, a maioria deles no primeiro ano da faculdade vão embora. A gente se esquece, e é muito importante recordar, porque nessa área, já que muitas das pessoas aqui estão querendo se aprofundar no conhecimento, a gente trabalha como equipe. É muito importante que a gente saiba ter respostas boas, corretas, embasadas, para que cada vez mais os outros membros da equipe do trabalhador enxerguem o fonoaudiólogo como um profissional competente e indispensável na hora de cuidar não só da parte da audição. Ok? Então, a primeira pergunta é sempre essa. Alguém tem noção de há quanto tempo se preocupa em se cuidar da saúde de um trabalhador no mundo, no Brasil? Tá?
Então, primeira coisa, isso não é um assunto novo, tá? Só para ilustrar, nós temos aí, ó, Hipócrates, que foi, como sempre, né, em Santos de Cristo, reconhecendo a toxicidade do fungo. O que difere nessas citações que a gente tem aqui é que todos reconheciam que havia problema, né? Porém, nem todos, aliás, a maioria, não tomava nenhuma medida ou sugeria alguma medida preventiva em relação a esses problemas. Então, o que a gente está vendo aqui é nascer a medicina do trabalho, tá? Porque a primeira coisa que nasce é a medicina do trabalho, tá? Outra observação importante, já no Império Romano, né? Os galenos, que é uma ilha que hoje pertence à Itália, né? Eles trabalhavam nessas minas, né? A Galena é uma região, trabalhavam na ilha de Chipre, e vocês sabem que até hoje o trabalho em minas é muito perigoso e traz grandes riscos à saúde do trabalhador. Então, eles começaram a observar isso, depois de um período longo, aí, já perto de época de Idade Média, eles queriam relacionar os perigos das minas com demônios e tal, mas já se tinha um grande conhecimento, né, no Império Romano, dos todos os riscos que havia dentro do nosso trabalho em Minas. Mas também, eles citam isso, porém nenhuma medida tomada. E aí, a gente tem a primeira citação na história daquilo que a gente vai reconhecer como um TI, né? Que no reinado de Plínio, ele reconhece o perigo do zinco, enxofre da poeira. Ele descreve, então, que, por iniciativa própria, muitos trabalhadores colocavam um pano na frente do rosto. Não deixa de ser uma forma, embora não descreva detalhes, de impedir que essa poeira fosse inspirada, ou pelo menos o mínimo inspirada possível, porque apenas um pano não vai resolver a questão, mas de trazer algum malefício. E ao longo do tempo, né, vão ser relatados nessa sequência doenças em escravos. Nós tivemos durante muito tempo, em várias partes do mundo, a atividade econômica ser baseada na escravatura, né? Vão falar dos ferreiros também, e depois os trabalhadores expostos ao enxofre. O enxofre é uma substância que está presente há muito tempo em todos os ambientes, então eles vão observando o adoecer. É interessante ver os ferreiros aqui, porque existem várias citações a respeito dos ferreiros, porém nenhuma delas relacionada com a opção, o que devia acontecer muito, né? Mas nessa época aconteciam problemas relacionados ao trabalho muito mais sérios, digamos assim, do que só a audição. A gente tem sempre que ter o seguinte olhar: a saúde do trabalho ou do trabalhador, né? Então, é manter esse trabalhador saudável. Uma das formas da gente mostrar que a gente tem muito mais para oferecer do que só fazer exames, porque todos vocês que estão aqui, eu tenho certeza que têm objetivo e a certeza também que podem acrescentar mais coisas no trabalho de vocês do que apenas a realização do exame. Então, é sempre bom a gente ter noção do trabalhador, né? Ter uma visão holística da situação e não ficar preocupado só com a orelha. Eu discutindo isso com os meus alunos. A gente não cuida de uma orelha, a gente cuida de uma pessoa. A gente pode ter um foco mais direcionado à audição. Isso não quer dizer que a gente abandona ela como um todo. Inclusive porque somos fonoaudiólogos. E a gente vai falar sobre ser fonoaudiólogo em saúde do trabalhador. E não ser apenas audiologista, pelo menos nessas primeiras aulas, né? Depois o foco no programa de prevenção de perda auditiva. Bom, no século XVI, então, começa a se criar um campo mais específico para saber o trabalhador, porque começa a ter uma evolução mundial natural, o renascimento, né? As descobertas marítimas, o comércio cresce e automaticamente tem um desenvolvimento comercial e econômico maior. A partir disso, então, a gente começa a ter um campo de saúde do trabalhador, que é um campo mais específico. Então, nós temos pessoal que trabalhava com arte, que hoje em dia a gente sabe quantas coisas que o pessoal que trabalha com arte, quanto equipamento, quanta substância
que trazem problemas à saúde. As descobertas marítimas, então, com toda a população que ficava durante meses, né, atravessando os oceanos, vários tipos de adoecimento aconteceram durante aquele período de tempo e eles eram trabalhadores da marinha. O mercantilismo, que é o comércio, então havia uma troca não só das mercadorias, mas das pessoas que nunca se viram antes em contato, né? E isso poderia trazer várias formas novas de adoecimento, como trouxe. E toda vez que a gente pensa em desenvolvimento comercial e econômico, acaba acontecendo, então, um desenvolvimento maior dos trabalhadores, e aí como pensar especificamente nesse adoecimento deles. A gente tem uma citação do primeiro relato na história de ourives, né? O pessoal trabalhava com ouro, contaminado por metal, especificamente pelo mercúrio, que é um metal que traz vários problemas. E essa é a primeira citação na história, tanto que o primeiro chamava-se de panfleto, eles tentam chamar de folder, que existe falando sobre problemas ocupacionais, vem exatamente dessa data na Inglaterra. Então, esse é o primeiro marco na história da saúde do trabalhador de ter um documento já relatando o perigo que havia naquele tipo de trabalho, tá? Dando algum tipo de orientação. E quando se fala em saúde do trabalhador, a gente já pulou o tempo um pouquinho aqui, também em 1700, quando esse senhor, esse médico chamado Bernardo Ramazzini, médico na Universidade de Modena, que até hoje é uma referência mundial em saúde do trabalho, se interessou por estudar o adoecimento do trabalhador e lança esse livro em 1700, né, o Tratado das Doenças do Trabalho, em que ele descreve mais de 50 profissões. E ele faz pela primeira vez, então, aquilo que a gente chama de nexo causal, associação, profissão e um risco específico. Então, é a primeira citação na história, a primeira preocupação, que existem riscos no ambiente de trabalho, né? E esses riscos podem levar a um agravo à saúde, isso está relacionado diretamente com a profissão. E é também no tratado dele que a gente vai encontrar a primeira associação ruído ocupacional e perda auditiva. Aí tem uma observação que ele começou essa preocupação e esse estudo do trabalhador através da observação dos trabalhos dos cloaqueiros, né? Eu não sei se vocês sabem o que é cloaqueiro, mas o nome deve chamar atenção para a cloaca, que é o órgão excretor das aves. E os cloaqueiros, na época, eram os trabalhadores responsáveis pela limpeza das fossas sépticas. Hoje em dia, a maioria das cidades possui saneamento básico, mas não era comum em 1700. E aqui no Brasil, infelizmente, nós temos ainda muitas cidades que não possuem saneamento básico. Então, ele começou a observar esses trabalhadores, que eles trabalhavam de maneira muito rápida, que eles estavam sempre com os olhos vermelhos, que tinham um lacrimejamento constante durante a atividade deles, e ele passou a observar o local de trabalho, a entrevistar esse trabalhador e, a partir daí, examiná-lo com mais cuidado. Então, Ramazzini deixou de presente para a gente aquilo que é fundamental para trabalhar na área de saúde do trabalhador, tá? Primeiro, na época, não existiam empresas. Então, aqui a gente vai acrescentar um item no primeiro dos seis itens principais da saúde do trabalhador que a Ramazzini deixou para a gente. Nessa sequência, esse ator a gente segue. A preocupação e o compromisso hoje em dia é tanto com a classe trabalhadora quanto com os empregadores. Tá? Isso é bom ficar claro. A gente não trabalha nem a favor de um e contra o outro. Nunca. A gente trabalha com o compromisso de realização que mantenham os dois bem. Né? Lembrando que quem é saudável é mais produtivo, como a gente vai discutir nessa aula. Tá? Outra coisa importante que ele nos mostrou, e que isso é comum no mundo de hoje, a gente vai falar em promoção e prevenção de saúde ainda na aula de hoje, eu acredito, o quanto isso é importante, a determinação social da doença. Então, o estado de saúde de uma população tem relação direta com o meio ambiente e com as condições de vida, tá? Então,
Quanto mais difícil a condição de vida, maiores as chances de uma pessoa vir a adoecer, né? Essa preocupação social com a doença foi cruzando os tempos. Durante muito tempo se deixou um pouco ela de lado, como a gente vai discutir um pouco mais tarde, mas hoje em dia, nessa evolução que a gente sabe que os hábitos e o meio ambiente são os grandes desencadeadores das doenças crônicas, não é difícil da gente compreender isso. O que é bonito de ver e importante é que alguém há 14 anos atrás conseguia ter uma visão tão clara e tão adiantada dos nossos tempos. Né? Falando especificamente com saúde do trabalho e pegando a perda auditiva como exemplo, a perda auditiva induzida por ruído ocupacional, ela é desencadeada devido às condições que é realizado o trabalho. Então, ela tem uma relação direta com o ambiente. Então, esse ambiente tem que ter, além de ruído, esse ruído está numa determinada intensidade e essa população tem que estar exposta a um determinado período de tempo que possa provocar esse problema. Condições de vida também podem estar relacionadas. A gente vai se lembrar desde a aula de hoje que, embora o ruído seja o mais importante risco para a audição no momento do trabalho, ele não é o único risco auditivo. E, portanto, perda auditiva ocupacional não é necessariamente a perda auditiva induzida por ruído. Ok? Isso é importante vocês lembrarem desde já. Outra coisa que ele nos deixou, a contribuição metodológica. Isso é fundamental. Para podermos dizer que a gente trabalha com saúde do trabalhador, a gente tem que seguir essa ordem. A gente tem que conhecer o local do trabalho, o histórico, a entrevista, a anamnese ou qualquer outro nome que fosse aplicar com esse trabalhador. Ela tem que ser muito boa, o mais extensa possível, para que a gente não perca nenhum dado importante que nos direcione a ter mais ou menos certeza que o problema adquirido foi no ambiente do trabalho, um exame completo e detalhado. Então, vocês estão chegando hoje pela primeira vez na aula, e no primeiro dia de aula todo mundo quietinho, mesmo a educação à distância. Depois vocês vão ser muito mais participativos, como foram todas as outras turmas, né? Tanto as presenciais como as à distância, daqui a pouco vão criar um grupo no WhatsApp, que vocês vão estar discutindo durante a aula também, as dúvidas que vocês têm, porque todos fazem isso. E hoje, como vocês estão mais quietos, vocês devem estar se perguntando, né? Como que eu vou fazer uma entrevista detalhada? Eu tenho que fazer um monte de exames. Como é que esse exame é completo e detalhado? Mas isso é o correto, tá? Vocês todos estão aqui, eu tenho certeza, para poder fazer as coisas da maneira mais correta possível. Então, existe assim, muitos de vocês trabalham com a tal da aula, que é um exame auditivo para fins do trabalho, tá? Agora, é diferente quando vocês forem trabalhar com um exame auditivo e preocupados com o trabalhador. Então, aí, para vocês poderem dizer que vocês trabalham com saúde do trabalhador, a gente tem que estar inserido no contexto do trabalho dele. Então, temos que conhecer onde ele trabalha, as medidas que já tenham sido tomadas ali de prevenção ou não, né? Uma série de coisas. A entrevista do trabalhador, ela pode ser um pouco mais longa, mas ela é o que é de mais rico, é aquilo que lhe dá mais detalhe. Escutar uma pessoa, hoje em dia a gente fala muito da volta da escuta na área de saúde, é muito importante e nos ajuda muito até na hora de examinar. Nesses longos anos sobre o trabalhador, eu sei que uma longa conversa com eles, na hora que você vai examiná-los, vai dar tudo muito mais fácil. Até compreender melhor o problema que ele tem, muitas vezes pegar alguém que é capaz de querer simular uma perda de audição. Outra coisa que Ramazzini nos deixou de importante é a importância da bibliografia, tá? Ele citou, agora não me lembro quantas, mas tinha uma média umas 50 ou 60 referências bibliográficas num livro de 1.700, é muita coisa. Traduzindo isso, é nunca perder a base científica do seu trabalho. Essa é uma área complicada. Quem está começando na área, ou mesmo algumas pessoas que estão há algum tempo,
Sabem dessa história de alguns dizerem que é diferente a audiologia quando nós estamos na parte de trabalho, e não é diferente. Nós temos que respeitá-la sempre como ciência, tá? Outra coisa importante que ele deixou também, a análise epidemiológica. A gente vai falar muito de epidemiologia nesse curso, vocês vão ter uma aula só de epidemia, depois eu vou retomar isso na hora de falar de programas de prevenção, porque quem trabalha com saúde coletiva precisa entender epidemiologia. Epidemiologia não é um trabalho de epidemia, é um estudo de adoecimentos, de agravos da saúde em geral, que podem ser de qualquer tipo, tá? E, por final, ele nos deixa o nexo causal, né? Que é você poder estabelecer a relação profissão, trabalho, risco e a consequência que pode ser um adoecimento. Ok? Eu queria também saber de vocês se alguém teve epidemiologia na grade da graduação. Porque ao longo do tempo, assim, a maioria não tem mais, tá? Eu, quando estudei, eu fiz Unifesp, como vocês viram, eu tive epidemiologia, mas depois disso caiu, eu sei que a maioria dos fonoaudiólogos, infelizmente, não tem. A Milena está me dizendo que teve, depois você me digita aí se foram muitas aulas, poucas aulas, e se deu para aprender um pouco de epidemia, porque é uma coisa que é muito fundamental para quem opta por trabalhar com saúde coletiva, que é o nosso caso. Né? A Flávia nem lembra se tem, então é capaz de disciplina ter passado meio correndo. Hã? Ok, até aqui? Eu não sei que faculdade vocês estudaram, vocês até podem me dizer, mas a maioria não teve, tá? A maioria não teve. Vocês são formados há pouco tempo, então eu acho pouco provável. A Flávia fez PUC. Mas não está na PUC, não tem na graduação. PUC São Paulo, né, Flávia? Não tem na graduação, não tem, tá? Tem uma aluna de Salvador. 20 anos, não dá para lembrar, né, Thalita? Ok. Tá? Bom, aí aparece a situação da Revolução Industrial, né? A gente deve estar aqui, e eu sempre mexo com o pessoal que a gente deve a zoologia à Revolução Industrial, né? Porque foi ela... então, a Simone fez São Camilo, né? Teve poucas aulas, realmente, isso já é uma outra coisa importante a gente observar. Também na grade da graduação não está contemplada a saúde do trabalhador, né? Poucos são os locais que tem, e se tem, é muito pouco que é falado, né? Eu observei recentemente numa reunião que o Conselho de São Paulo fez aqui para discutir as novas especialidades, que era uma queixa geral da formação, uma série de queixas sobre a formação do fonoaudiólogo, mas especificamente chamando a atenção para a questão da saúde do trabalhador. Eu sempre fico um pouco com a dúvida, como eu acho o tema muito extenso, né? Você trabalhar com essa área envolve vários conhecimentos que não são diretos da fonoaudiologia, eu sempre tenho um pouco essa dúvida, que a gente não tem que mexer um pouco na graduação, para pelo menos deixar as pessoas com a cabeça um pouco mais centradas e com mais conhecimento, para não entrarem na área e sem conhecimento nenhum do que é isso. Ainda é a tal da áudio ocupacional a área que mais se encontra trabalho após se formar. Vocês devem saber dessa realidade, né? Então, acho importante, pelo menos, que alguma base tenha para a pessoa não entrar totalmente sem saber o terreno que está pisando. Quando eu me formei, ninguém nem falava disso, então não adiantava eu querer procurar que estivesse na grade, mas hoje em dia eu acho que seria importante, né? A maioria de vocês que teve correndo a parte de saúde do trabalho. Então, tá aí, a Revolução Industrial trouxe mudança na economia, uma sociedade totalmente baseada na parte rural, se tornou uma sociedade totalmente industrial, e isso automaticamente aumentou a urbanização, tá? Maquinário, que ninguém sabia lidar, não se tinha limites no processo de produção, ele era acelerado, desumano, não havia nenhum tipo de regra de descanso semanais, hora de trabalho, férias, etc.
condições ambientais de trabalho péssimos, não só as ambientais do trabalho, mas do ambiente em geral, e, consequentemente, os acidentes, né? E aí começou-se a aumentar a mortalidade e a morbidade e automaticamente fez uma relação direta que o trabalho podia estar adoecendo as pessoas. Eu estava falando da questão da geografia ter crescido, porque se não fosse não fosse as primeiras citações das questões de ruído na Revolução Industrial, e depois mais para frente, já dentro da Segunda Guerra Mundial, normalmente já estava na Segunda Revolução Industrial, quase, aquela produção acelerada durante a Segunda Guerra, porque as fábricas, né, armamentistas não podiam parar e havia todo o teste para ver se as armas estavam bem, se estavam realmente prontas para pegar um fronte de guerra. Isso fez com que crescesse exponencialmente a perda auditiva, fora o pessoal que vinha da guerra. E era a perda auditiva por ruído que estava provocando. Era o ruído, né, que vinha provocando o surgimento de tantas perdas de audição. E realmente, o grande crescimento da audiologia se deu nesse período. Né? Então, a gente vai começar a pensar o seguinte, né? A gente estudou muito até aqui a evolução, né? Então, nós vamos pegar um caminho aí. Eu não vou me estender muito nisso, depois, no outro momento, nós vamos estudar a legislação. Nós vamos entender o seguinte, a gente começou com a medicina do trabalho, né? Então, o que era a medicina do trabalho? Era um médico contratado pela própria empresa, que ia que tinha uma espécie de um ambulatório dentro da empresa, e qual era o papel dele? Medicina curativa, ok? Depois nós vamos ter uma evolução para a saúde ocupacional e agora nós estamos no tempo da saúde do trabalhador. Por isso que vocês estão vindo na frente. Mudanças urbanas, a economia hoje é global, né? Nem se discute de globalização e nem de evolução tecnológica, porque afinal nós estamos tendo aula à distância, isso já diz tudo, né? Se transformou muito a organização do trabalho, eu vou pegar exemplos bem práticos do meu dia a dia. No começo foi difícil de se adaptar a dar aula à distância, hoje em dia a gente está mais do que acostumado, mas no começo foi difícil. É uma nova organização de trabalho para todos nós, né? Os fatores de risco industriais e ambientais estão muito diferenciados hoje em dia. Vai ser difícil hoje em dia você trabalhar num local que o único fator de risco para a audição seja o ruído. E principalmente, que o único ruído que possa trazer problema seja do trabalho. Porque cada vez mais nós temos problemas de poluição sonora no ambiente e de hábitos auditivos inadequados, né? Hoje em dia também, já enxergando o trabalhador como um todo, tem que se pensar na questão do aspecto psicofísico do trabalhador, né? Não se enxerga mais o trabalhador como alguém que está no meio que pode adoecê-lo. Isso não é verdade. E os determinantes de saúde, que são estilo de vida e ambiente, se volta outra vez a visão para a determinação social desse processo da saúde e o adoecimento, tá? Então, vamos entender a evolução disso, que eu tinha acabado de explicar. Então, durante um período bem longo, desde a Segunda Guerra Mundial, desde a Revolução Industrial, até o final dos anos 40, começo dos anos 50, que é o pós-guerra da Segunda Guerra, os serviços médicos são como eu tinha dito para vocês. Não tem preocupação com risco, criado por empregador, e a medicina era curativa. Até a metade dos anos 80, né, final, ou mais, na metade dos anos 80, prevaleceu essa questão da medicina ocupacional. Eu queria dizer, por que o nome ocupacional? Porque era centrado na prevenção de risco e exame periódico de vigilância. Então, tem um problema aqui, vamos ver o que está acontecendo ali, né? Não havia uma ligação direta entre a prevenção do risco e a vigilância epidemiológica, que eu já vou chamar nesta aula de vigilância sanitária e epidemiológica, acostumando os conceitos, tá? Então, é como se existisse, outra coisa também que vocês vão aprender com o tempo, um programa de prevenção de riscos ambientais, não era com esse nome,
e um programa de controle médico e saúde ocupacional. Se os dois não tiverem nenhuma integração, podem jogar tudo fora. É como fazer audiometria e só fazer audiometria. Aquilo não serve para nada em termos de prevenção de futuros problemas. A audiometria, ela é muito importante, sim, dentro de um conjunto de ações que tem como objetivo prevenir um problema que se chama perda auditiva. Então, na verdade, é um dos programas que tem por objetivo a integridade da saúde do trabalhador. E até os anos 80, todo mundo só fazia isso e ainda era todo mundo centrado na figura do médico. E do final dos anos 80 para cá, especificamente no Brasil, a partir da Constituição de 88, mas até ela ser regulamentada para ser aplicada, nós já estávamos nos anos 90, então, alteração legislativa, já citei a Constituição, foi muito grande, o ruído foi reconhecido no Brasil como risco do trabalho em 1991, então é bem recente, tá? Depois veio Portaria 19, só falando da audição e mais todas as outras normas regulamentadoras e também outras legislações ligadas à questão da saúde do trabalhador emergiram na década de 90, né? Então, teve uma alteração toda voltada à preocupação com a integralidade da saúde. Os serviços de saúde e segurança do trabalho passaram a ser orientados, então, para condições de organização do trabalho. Então, essa é uma visão que vocês têm que ter, tá? Não é só um ruído, um agente de risco específico que pode trazer um problema. Nós temos que olhar o todo da organização do trabalho, tá? E, hoje em dia, a ênfase do trabalho é na promoção da saúde, não é o que acontece na prática, a nossa ênfase ainda está na prevenção, o que não é problema nenhum, também tem um grande valor. E, hoje em dia, a atuação é interdisciplinar. Então, tem que existir uma interação entre o médico do trabalho, engenheiro do trabalho, o técnico de segurança, fonoaudiólogo, o psicólogo do trabalho, o fisioterapeuta do trabalho, enfim. É uma interdisciplinaridade que tem que se relacionar para desenvolver o que é realmente um trabalho para o trabalhador. Então, eu sempre digo isso. Quando a equipe não tem nenhum tipo de comunicação, vocês não vão estar nem preservando a saúde do trabalhador e nem mantendo a empresa legalmente segura ou até produtiva. Então, é importante lembrar que a nossa ação, isso consta até para quem gosta de provas legais, em várias resoluções de vários conselhos, que não é possível você fechar qualquer tipo de diagnóstico para o trabalhador com um único profissional. Tá? Então, por exemplo, não dá para você dizer, a partir de um audiograma, se aquela pessoa está apta ou inapta a realizar alguma coisa. Não. Você tem que olhar o todo. Você tem que ver as questões ambientais, as questões de prevenção que já tem nesse ambiente, os equipamentos de proteção, sejam eles individuais ou coletivos, e aí sim, a gente fica em condições. Eu estou dando sempre exemplos de audição porque é mais fácil para vocês, isso cabe na saúde do trabalho como um todo. E aí a evolução, então, para a saúde do trabalhador, vendo que tudo deve estar integrado, o homem, o ambiente, a saúde e a organização do trabalho. E o que também se destaca na saúde do trabalhador é que o trabalhador não pode mais ser visto como um agente passivo. Ele é uma pessoa que adoece e que a gente trata. Na verdade, ele é um ator que tem que participar ativamente da questão do cuidado da saúde, porque dessa forma, um programa de prevenção de perda auditiva vai ter sucesso, ok? Nessas aulas à distância, a gente tem sempre paradas para gravação. Vamos ter a primeira parada agora de 5 minutos. Até já!